Amém? Então eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos quantos estão presentes, está em posse da bênção e em posse da vitória. Amém? Lembrando que nós começamos o ano já se rompeu, e o mais importante é que o Deus que começou a boa obra, que nos chamou lá do começo, Ele está neste lugar para ti e para mim abençoar. Amém? Então Deus, amado, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, é um Deus tremendo, e Ele está neste lugar para abençoar a minha e a tua vida. Amém? Nós vamos fazer menção no próprio livro de Lucas, capítulo 22, verso de número 39. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39, para a nossa meditação. Nós temos certeza e convicção de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó habita neste lugar. Está aqui. Então, amado, nós que aqui estamos, nós estamos para adorar a este Deus poderoso, a este Deus tremendo que nos chamou, fez menção do meu nome e do teu nome, antes mesmo que nós se formasse no ventre, antes mesmo que nós venhamos ter a existência nesta terra, tinha um Deus que olhava para mim, olhava para você com o plano da salvação. Pastor Manuel, pastora Deni, pastora Cleide e pastor Daniel. Aleluia. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 39. E diz assim a palavra de Deus: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. E dizendo: Pai, se quiseres, faça de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Observa bem que nestes versículos do capítulo 22 e versículo 39 a seguir, aparece duas vezes a palavra tentação. Orais, logo em seguida ele fala: para que não entreis em tentação. Depois ele volta, os seus discípulos estão dormindo ali, arriados ao chão, ele volta, desperta eles e fala: orais para que não entreis em tentação. Que pode ser que a tentação faça com que você venha pecar contra o teu Deus. E quando você ora, é como se você estivesse pedindo para Deus afastar a tentação de você. Então, o texto vai nos dizer, os versículos que acabamos de ler, que e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Era um conselho, era uma orientação que Jesus estava dando para mim, para você.
E aí ele vai e começa a orar, o próprio Cristo começa a orar, os seus discípulos ficam, e a Bíblia vai dizer que ele se distancia a distância de aproximadamente uma distância considerável, mais ou menos aí de seus 30 a 40 metros, a distância de um tiro de pedra, que dá mais ou menos isso aí de 30 a 40 metros. E aí ele começa a orar. Ele começa a buscar, falar com Deus, e o texto vai nos dizer que ele começou a angustiar-se. Ele começou a sentir angústia. Ora, a angústia é algo como se você estivesse previndo ou observando que a morte está vindo em seu encontro. E o texto vai nos dizer que ele começou a se angustiar. Só que a Bíblia vai nos dizer que vinha um anjo do céu e o confortava. Só que quando ele começa a se angustiar, a Bíblia vai nos dizer que ele começou a transpirar, começou a suar grandes gotas de sangue. E o texto é bem claro e enfático em nos dizer que corria até o chão. Aleluias, glória a Deus. Aí Lucas, como era médico preciso, ele tinha conhecimento de causa, ele descreve com uma precisão interessante esta passagem da Bíblia, diferente de Mateus, de Marcos, de João. Veja bem que ele tem uma precisão interessante, se você for observar. Nenhuma das outras passagens você vai ver, pastor Manuel, alguém dizer, e soou grandes gotas de sangue que corria até o chão. Primeiro ele começa orando, mas ele adverte, ele orienta, aconselha os seus discípulos a orar sem cessar, para eles não entrarem em tentação. Logo em seguida ele vai e se distancia um pouco deles, continua orando, e ele começou a pressentir a morte. Em outras palavras, a Bíblia vai nos dizer que ele começou a se angustiar, se entristecer, e a Bíblia vai dizer que o anjo vem e o conforta, mas o texto é claro em nos dizer que ele suou grandes gotas de sangue. Agora eu, como servo de Deus, como pastor, como professor também, como um bom leitor, eu já estudei muitas outras coisas, mas até o dia de hoje ainda não li um livro de algum homem que transpirou sangue, que suou gotas de sangue, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Nenhum livro dos que eu já li, algum livro de conhecimento de causa que alguém tem, vai apontar: fulano transpirou sangue, fulano suou gotas de sangue. Eu ainda não conheci essa obra. Eu ainda não conheci, não tive acesso a esse conhecimento. E aí você vai ver que os conselhos de Jesus era para não entrar em tentação. Porque ele sabia que se algum deles fosse tentado, cederia. Ah, pastor, como é que é isso? A Bíblia não está dizendo que você ser tentado é pecado. A Bíblia diz que se você ceder, é pecado. Mas ele, quando começa a orar ali, sentir a agonia, angústia sobre o seu corpo, e ele começa a suar grandes gotas de sangue. E quando a palavra está dizendo grandes gotas de sangue, amado, é isso mesmo. Não é aquele suorzinho que você está trabalhando no sol quente, faz tic. A Bíblia diz e deixa bem claro que escorria até o chão. Escorria até o chão. Então não era uma transpiração qualquer. Então, para alguém chegar ao ponto, pastor Manuel, de transpirar, de suar gotas de sangue, primeiro ele tem que estar fraco. Primeiro ele tem que estar abatido, ser humilhado, ser quebrado, em outras palavras, ter um psicológico abalado, estar angustiado, entristecido, humilhado,
para alguém chegar ao ponto de acontecer isso. E a palavra vai nos dizer o seguinte, que ele suou grandes gotas de sangue. Mas eu disse que eu, como pastor e como professor, não conheci nenhuma outra obra que aponta que fulano suou grandes gotas de sangue. Por maior que foi o seu abatimento, por maior que foi a tua humilhação, a sua adversidade, a sua luta, a sua peleja, mas até então eu não conheci, não tive acesso a isso. E aquele francês, o médico cirurgião, Pierre Babet, eu li a biografia daquele médico há muitos anos atrás. Eu comprei e li. E ele chega a dizer, pastor Ademir, que ele fez lá na França experimentos com corpos, com pessoas, pastor Manuel. Ele fez experimentos com os seres humanos, com pessoas mortas, para entender como que era a crucificação de Cristo. E ele fala isso no livro dele, que para você chegar a transpirar sangue, você tem que estar fraco, literalmente, como aqui aponta. Você tem que estar angustiado. Você tem que estar, aleluia, sendo humilhado ao ponto de se sentir fraco, ou seja, emocional, psicologicamente, você tem que estar abalado, tem que estar rompido, tem que estar arriado. E ele vai dizer o seguinte, que para acontecer isso com o ser humano, você tem que ter essa qualidade, estar fraco espiritualmente, fisicamente, quer dizer, e ser humilhado, ser pisado, que é a história de Cristo certinho. E aí ele diz no livro dele que os experimentos que ele fez, por mais que ele tinha conhecimento, que ele era médico, não pode nem se comparar com o açoite e a trajetória que Cristo teve. Por quê? Jesus, amado, ele sentiu na pele, não foi um pecado de um, de dois, foi de todos os homens da face da terra. Ele chegou, aleluia, ao ponto de lá, literalmente, pastor Manuel, de ser moído mesmo, de ser torturado psicologicamente, mentalmente. Porque aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, se a gente ver mesmo, estudar e ter um pouquinho de sensibilidade, nós vamos ver que foi um estado de barbárie, pior do que aquilo que você talvez já viu, mencionado no século XXI, de alguém que morreu enganado, de alguém que foi fuzilado, de alguém que foi enforcado, nem pode se comparar com a crucificação de Cristo. Primeiro porque ele foi moído por todos os meus pecados e os seus, e de toda a raça humana. Aí esse médico até ele comenta numa das biografias dele, que para acontecer isso, você precisa ter você precisa estar fraco, estar angustiado, mentalmente já rompido. Aí você começa a suar gotas de sangue. Por quê? Quando você está abatido, pastor, está entristecido, humilhado, ele diz que os vasos do nosso corpo, que é finíssimo, sensível, eles começam a se romper. E aí se mistura com um suor nosso, que aí vai cumprir esta palavra, que ele suou grandes gotas de sangue. Só que, amado, eu não quero mencionar o médico, eu não quero mencionar nada daquilo que está fora. Mas voltando para o texto da Bíblia Sagrada, se ele era, com mais conhecimento de causa que ele tinha, ele fez experimento, isso é, e tem livros e registros literalmente dele. Ele fez experimentos com corpos humanos, para entender um pouco de como que era o estado de barbárie da crucificação de Cristo. Porque, amado, a crucificação de Jesus, para quem lê a Bíblia, amado, foi a pilantragem mais existente que houve no planeta Terra.
Foi o pior golpe que houve. A maior difamação, a maior calúnia que houve em toda a história foi o que disseram a respeito de Jesus. Para conseguir vencer, aleluia, em outras palavras, levar ele para ser crucificado. Eles argumentaram de todo tipo, levantaram de cá e de lá. Só que ele, na verdade, estava como um cordeiro mudo. Ele tinha que passar por aquilo. É verdade. E quando a pessoa está em um estágio, psicologicamente fraco, fisicamente, e você começa a ficar angustiado, como ele ficou, a Bíblia diz, é possível acontecer isso, de alguém suar gotas de sangue. Mas o que me chama a atenção, amado, que eu ainda não li ninguém, não li a história de nenhum fulano que transpirou gotas de sangue, que suou grandes gotas de sangue como Jesus suou, pelos meus e os pecados de toda a humanidade, ainda. Só a história de Jesus. Agora, por que, pastor Daniel? Porque ele não estava defendendo o meu pecado e o do pastor Manuel. Ele estava defendendo de toda a raça humana, irmão. Então ele já tinha sido fragmentado com peso. Por que você está pensando que o pecado não tem peso? Tem sim. E quem está te perdoando está carregando o peso. A cruz lá, quando ele carregou, algo simbólico para os dias de hoje, eram os meus pecados. Por isso que ela era pesada, era difícil. E aí quando ele começa a suar as grandes gotas de sangue, e a Bíblia diz que ele discorre ao chão, vai caindo ao chão, nós vamos entender, amado, que para chegar ao ponto que Jesus chegou, primeiro, pastor, você tem que ser moído. Primeiro você tem que ser moído aqui. Porque se você olhar o que estava acontecendo com Jesus, ele estava orando ao ponto de se angustiar. Por quê? Porque ele via que a morte vinha vir ao seu encontro. Ele tinha que passar por ela, tinha que vencer ela. E aí quando ele é levado à cruz do Calvário, quando ele é levado depois à cruz do Calvário, nós obtivemos a nossa vitória. Porque a nossa vitória, amado, não está só nos passos em que ele está indo em direção à cruz. Está na cruz do Calvário. Quando ele diz ao Deus que fez os céus e a terra, a ti entrego o meu espírito. Então a morte foi fragmentada a nada. A morte não pôde tocar em Jesus. A Bíblia deixa claro que ele suou sim grandes gotas de sangue. Mas eu afirmo isso, que a morte não pôde tocar em Jesus. Porque ele diz, a ti eu entrego o meu espírito, amado. A morte, se vencesse Jesus, nós estávamos arruinados. Mas ela não venceu. Ele disse, ó Deus, a ti entrego o meu espírito. A morte teve que vir até ele bater os cascos e dizer, eu não posso com você. Eu não tenho como vencer você. É impossível eu vencer você, porque você é o Cristo, é o Salvador do mundo. É aquele a quem devia e veio para dar vida àqueles que estavam perdidos. Então, talvez nós temos um problema, temos uma dificuldade, uma luta, mas nós temos um Deus, amado, que em toda a história, todo o projeto que ele traçou para a minha vida e para a tua vida, desde o livro do Gênesis, quando o homem peca, que ele diz que, olha, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, amado. Nós devemos a esse Deus a honra, a glória, a adoração e louvor, porque nada do que nós vamos fazer vai pagar o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ainda que você leia a história de alguém que transpirou sangue, ainda que você leia a história de alguém que morreu confundido, que sofreu injustiça, não pode se comparar com a história de Jesus, nem aqui e nem em outro lugar. A história de Cristo é a única que pode e vai mudar a minha, a sua vida e de toda a humanidade. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele, aleluia, está dizendo para mim, dizendo para você, olha, eu estou entregando meu espírito nas mãos daquele lá de cima, mas estou fazendo vocês mais do que vencedores. Amado, nós só obtivemos vitória na cruz do
Calvário. Nós só conseguimos alcançar lá na cruz do Calvário. Fora, não tínhamos. Então nós não vamos ver aqui em nenhum outro lugar uma história como a história de Jesus, que alguém suou grandes gotas de sangue, que alguém se angustiou ao ponto de transpirar sangue pelos meus e os teus pecados. Mas a história da crucificação, amado, ela tem um valor muito grande para a minha vida e para a tua vida. Porque Jesus diz lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai o lavrador, aquele que está em mim, dá fruto. Amado, você só pode produzir fruto se estiver em Jesus. Se não estiver, você é cortado. Se alguém não está com Ele, amado, não tem vida, não tem reino de Deus, não tem nada. Você só pode ter algo se estiver enxertado na videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Porque quando nós pecamos lá em Gênesis, nós somos arrancados, destituídos da glória de Deus. Nós somos desconectados dele. Quando Deus faz a promessa, anos à frente, quando vem Jesus, nasce, aleluia, cresce e morre na cruz do Calvário, ele nos enxerta novamente na videira verdadeira. Ele nos conecta novamente a Deus. Por quê? Nós estávamos fora, estávamos cortados. É o que o pastor Manuel diz, que antes quem tinha acesso ao Santo dos Santos era só o sacerdote. Só alguém daquele tipo chegava lá, fazia o que tinha de fazer, depois ministrava a palavra ao povo, dizia o que Deus tinha a eles e cessou. Só que aí quando Jesus morre, ele diz o seguinte, o véu se rasgou de alto a baixo. Se rasgou de alto a baixo para não ficar na sua vida, na minha, na de ninguém, nenhum fiapo. Deus, a Bíblia diz que quando o véu se rasgou de alto a baixo, era ele dizendo, olha, não vai ficar fiapo para impedir você de ter acesso ao Santo dos Santos. Então nenhuma fagulha, nenhum fiapinho desse, sabe, que a gente vê por aí, nada disso daqui pode te impedir ou me impedir de ter acesso ao Santo dos Santos. Por quê? Jesus nos conectou novamente. Aleluia. Ele nos deu um livre acesso. Ele nos chamou e falou, não, peraí, agora é o seguinte, não tem barreira, não tem isso, não tem aquilo, eu estou conectando vocês novamente. Porque eu estou comprando vocês. O sangue meu está comprando povos, nações, línguas, reinos, está comprando todo o planeta, todos aqueles que estão na face da terra. Eu estou comprando e estou dizendo, olha, eu estou dando acesso para vocês a Deus novamente. Estava fechado, estava negado, não podia, tinha que ser assim, tinha que ser assado, mas hoje eu estou mudando a história dizendo, olha, a partir de agora, alguém para mencionar de mim vai ter que dizer, antes de Cristo, e depois de mim, depois de Cristo. Jesus foi o único que deixou, aleluia, e separou o antes e o depois, pastor Manuel. Aleluia. Se você ler os livros de história até o nascimento de Cristo, é uma coisa. Quando você lê depois de Cristo é outra coisa. Porque você vai ver o AD antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Todos os livros, pode observar, vai ter essa abreviatura. AD antes de Cristo, DC depois de Cristo. O antes e o depois ele separa. Todos os livros. Eu lia na faculdade muitos livros e eu ficava observando assim, antes de Cristo. DC. Nossa. Ele marcou o mundo. Ele mudou a trajetória de toda a humanidade. A raça humana teve um acesso totalmente diferente. Teve a oportunidade de serem conectado a Deus novamente pelo sangue dele na cruz do Calvário. Então, amado, você que está aqui nessa noite, sinta-se privilegiado, porque quem suou grandes gotas de sangue pelos teus e os meus pecados foi Jesus. Ele estava perdendo o sangue dele, derramando o sangue dele na terra,
mas estava comprando todos para ter acesso novamente ao reino de Deus. E bendito seja esse Deus que fez os céus e a terra, que nos deu a oportunidade de novamente entrar e morar com Ele no céu, de ver como Ele era, aleluia, adorar a Ele na beleza da sua santidade e reconhecer que Ele é Senhor, Ele é Deus. Então, amado, se alegra, porque Jesus te perdoou. Jesus justificou você na cruz do Calvário. A morte foi tragada por Ele, Ele venceu ela, te comprando com o sangue dele que foi derramado, mas te dando acesso ao Santo do Santo, a Deus novamente. Amém? Essa é a palavra que Deus assim nos concedeu. Eu quero agradecer a presença de todos. Quem veio está em posse de bênção, quem não veio perde a bênção. Amém? Então, que Deus abençoe a presença e a vida de todos, pastor Manuel, pastor Ademir, a minha esposa, amém? Aos nossos irmãos que congregam conosco, mas a chuva impediu eles de estar aqui. Mas louvado seja Deus. Qualquer um que ouvir essa mensagem vai ser abençoado da mesma forma, pastor. Amém? Então, posso dar os avisos, pastor? Amém? Então, logo após o pastor Ademir e o pastor Manuel, eu e minha esposa, nós vamos cear aqui, amém? Acompanhar os irmãos que estavam trabalhando ontem, mas Deus propôs essa oportunidade para nós. Amém? Amados, quinta-feira estamos aqui, terça-feira estamos aqui às 15 horas com o círculo de oração, das 15h30 às 5 da tarde. Quinta-feira às 19h30 estamos aqui com o culto de adoração a Deus. Sábado e domingo estamos aqui novamente adorando e bendizendo a esse Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Amém? Ao final do culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. Amém? E sábado é o culto com as mulheres. Amém? É o primeiro culto com as mulheres esse ano. Eu não estarei aqui, tá, pastor? Pastor Ademir, eu não vou estar aqui, porque eu vou estar fazendo o casamento do pastor Abraão Levi. Então, ele me incumbiu isso e eu vou ter que estar lá honrando ele. Amém? Você vai casar? Vai casar. Tem muita gente casando e está muita gente na bênção, né? Amém? Deus abençoe. Tá? Deus abençoe grandemente. Amém? Vamos dar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé. Tá todo mundo sendo feliz. E eu fico muito feliz com isso. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, nós recebemos a Tua palavra, Deus. Ó Deus, eu te peço, leva-nos em paz, nos guarda, nos cubra com Teu sangue, acampa anjos ao nosso redor. Ó Deus, eu te peço, libera a bênção na minha vida, na vida do pastor Manuel, do pastor Ademir, da pastora Cleide, na vida nossa, de todos os Teus filhos, libera a bênção, Pai, em nome de Jesus. Encurva a cabeça, que a graça, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja derramado sobre todos nós e todos digam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Está encerrado. Abençoar a minha e a sua vida 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, no ministério, na vida de cada um de vocês. Encerro. Deus abençoe.